Olá, aprendizes! Nós hoje vamos falar sobre dívida kármica na matriz do destino. Então, se és novo neste canal, não te esqueças de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações e já deixa o teu gosto, já deixa o teu like. O meu nome é Cátia de André, sou professora, a única professora que te ensina a matriz do destino na língua portuguesa. O que é a dívida kármica? Nós em vídeos passados já falamos sobre a bagagem kármica, mas dentro da bagagem kármica existe um dos arquétipos que é o mais importante que nós viemos curar e trabalhar nesta vida, porque representa a soma de tudo aquilo que nós não resolvemos, de tudo aquilo que nós não fizemos em vidas passadas e nós trazemos isso como pendência. Esse arquétipo, ele funciona como se fosse a nossa maior âncora, o nosso maior peso nesta vida. A nossa principal missão é trabalharmos aquela questão ali, ou aquele conjunto de questões ali que corresponde àquele arquétipo. Eu estou falando da bolinha vermelha que está na bagagem kármica. Portanto, no ponto mais baixo da nossa matriz, nós temos uma bolinha vermelha. E essa bolinha então vai representar todas essas questões de vidas passadas que nós trazemos para trabalhar. Existe o programa, que é a soma das três energias, mas nós podemos ler cada uma das energias em separado. E hoje, neste vídeo, vou estar a focar no arquétipo 3. Então, o arquétipo 3 é o arquétipo da imperatriz. O que é que significa este arquétipo da imperatriz? Significa que a pessoa que tem o 3 lá na bagagem kármica dela, lá bem no fundo, significa que essa pessoa, ela nesta vida, ela precisa de se resolver com as mulheres, ela precisa de aprender a se relacionar com as mulheres. Portanto, é necessário esta pessoa aprender a não falar mal das mulheres, a não se dar mal com nenhuma mulher, a não criar atrito, a não ter ciúme, a não, enfim, a não criar conflito com as mulheres e aceitar as decisões que as mulheres tomam, independentemente se essa pessoa aceita essas decisões ou não. Quando eu falo de mulheres, eu estou literalmente falando de todas as mulheres da vida dessa pessoa. Aqui pode ser mãe, aqui pode ser tia, aqui pode ser avó, pode ser colega de trabalho, pode ser amiga, pode ser namorada, pode ser companheira, pode ser colega de quarto. Enfim, essa pessoa, ela vai aprender a ter relações harmoniosas com as mulheres e isso implica, como eu disse há pouco, não falar mal, aceitá-las, independentemente das decisões que elas tomem, não criar conflito, não alimentar conflito, não alimentar zangas, não alimentar inimizades e aprender a perdoar e a soltar toda e qualquer mulher da qual essa pessoa guarde raiva, rancor, ódio, não aceitação, enfim, ou seja, a pessoa precisa de perdoar, precisa de soltar, precisa de superar toda e qualquer história não curada e não superada do passado. E como é que nós sabemos se está curada ou não? Quando nós pensamos na situação, se traz um desconforto emocional, ou se traz um desconforto no corpo físico, ou se vem alguma emoção à tona, significa que não está perdoado, que não está curado, que não foi solto essa história. Então, quem traz o arquétipo 3 precisa de toda essa questão de cura com as mulheres e de aprender a se relacionar com as mulheres. É uma das suas missões e de desafios kármicos. Não vai ser fácil. Se fosse fácil, não era um desafio kármico. Seria, por exemplo, um dom, uma facilidade, mas como é um desafio, pode ser que esta pessoa ela encontre na vida dela mulheres que lhe virem a vida do avesso, literalmente, porque ela já virou a vida do avesso dessas mulheres em vidas passadas. Agora ela está recebendo ela está recebendo um retorno, digamos assim. Então, em vez de culpar, de dizer, porque ela fez-me isto, ela fez-me aquilo, ela roubou-me o marido, ela bateu-me, ela traiu-me, ela mentiu-me, tentar ver que se é um desafio kármico, significa que você, com o código 3 ou com o arquétipo 3 já fez a essa pessoa em vidas passadas e agora está tendo uma retribuição para ver o quanto dói e o quanto
não é necessário machucar umas às outras, brigar umas com as outras, ter ciúmes, etc, 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 tá? Nada por acaso. E quando a gente fala de desafios kármicos, geralmente são retribuições. São coisas que não foram acertadas, coisas que não foram trabalhadas, que não foram curadas. E aqui no caso é com todas as mulheres que entram na sua vida, tá? Então, sempre ficar atenta para não criar conflito, não criar caso, não criar briga, discussão, ciúme, certo? Depois, buscar aprender com as histórias das mulheres da família e não tomar as mesmas decisões. E isto é muito importante. Quem traz o arquétipo 3, seja nos propósitos de vida, seja karma material, ou seja no desafio kármico, precisa de olhar muito bem para o exemplo das mulheres da família e ter muito cuidado para não ahm, pisar, digamos assim, nos mesmos lugares onde essas mulheres foram. Então, por exemplo, se a mãe foi submissa a um homem, não é? Procura não ser submissa a um homem na tua vida, mas também procura não fugir dos homens só porque tu viste a tua mãe sofrer. Ou seja, trabalhar essas memórias de dores das mulheres da família, tentar não ir aos mesmos lugares, aprender com os erros delas. É isso que eu estou aqui a querer dizer, que é, se a tua mãe, por exemplo, tem uma vida infeliz ou viveu uma vida infeliz, procura não seguir os mesmos passos dela, não tomar as mesmas decisões do que ela, resolver os medos que tu tens em ressonância com ela para que tu possas viver uma vida diferente da dela. Caso contrário, com o arquétipo 3, é muito possível que tu vais viver uma vida repetida da mãe. Certo? Porque não aprendeste com o exemplo. E aqui, falando de mãe, a gente também está falando de avós, estamos falando de tias. Então, procurar ser uma pessoa independente da história delas. E isto pode parecer muito estúpido quando a gente pensa, mas eu sou uma pessoa diferente delas. Sim, mas tu tens genética, foste criada dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo lar do que elas. Na tua janela de aprendizagem na infância, elas estavam lá presentes. Ou muitas das vezes até não. Mas tudo é genética. Existe um livro acho que é do Mark Wolin, que é Esta História Não Começou Comigo, ou Não Começou Contigo, coisa assim. Enfim, que fala toda essa questão de trauma geracional e de nós fazermos diferente das nossas ancestrais se nós queremos ter uma vida diferente. Então, começar a ver que tu tens capacidade de ter uma vida diferente, basta não seguires aquilo que as mulheres da tua família fizeram. Então, estudar sobre a genealogia da tua família, a genealogia das mulheres da tua família é muito importante para tu não caires nos mesmos erros. Conhecer a história é uma forma de não cair nos mesmos erros, não fazer as mesmas coisas, não tomar as mesmas decisões, não se deixar tolher pelos mesmos medos. Fazer diferente, curar as dores, em vez de evitar as situações que elas viveram. Depois também, se tu trazes o arquétipo 3 nessa posição, deverás curar dentro de ti o sagrado feminino, que é a dificuldade de aceitar em ser mulher, raivas, ódios contra homens, contra maridos, contra namorados, contra outras mulheres também, o acreditar que os homens têm mais, como é que se diz, têm mais valias do que as mulheres, e aí nega o seu lado mulher. Aquela coisa de trabalhar dia e noite, fazer-se sacrificar, é estar numa energia masculina, começar a compreender a diferença entre a energia masculina e entre a energia feminina, certo? Então, sentir-se bem com o seu corpo, curar e superar abusos do passado. Então, tudo isso está dentro dessa questão do curar o sagrado feminino. Busquem sobre pessoas que falam sobre sagrado feminino, que falam sobre o sacerdócio, que falam sobre maternidade consciente, não é? Porque quem traz este arquétipo do 3 necessita de ensinar aos filhos diferente daquilo que a família ensinou. Não é? Porque para não serem passados mais traumas geracionais. Então, a maternidade, para quem tem o 3 nesta questão do desafio kármico, a maternidade pode sim ser uma prova espiritual. O que é uma prova espiritual? A pessoa passa por várias dificuldades para que ela mesma se possa curar através da maternidade.
Então, quando eu falo de maternidade, aqui pode ser depois que a criança nasceu ou no período da gestação. A pessoa pode passar por vários medos, várias inseguranças, várias situações que a fazem pensar se deve ser mãe, se tem capacidade de ser mãe ou não. Muitos medos, muitas inseguranças em relação à maternidade. Mas também podem ser mulheres que algumas, isto não é todas as mulheres, mas algumas mulheres têm o arquétipo 3, podem ter muitas dificuldades em engravidar ou em conceber um filho, podem se tornar mães solteiras ou então mães muito cedo. Ou então, o pai das crianças não aceita as crianças, não quer ser pai, enquanto que ela tem um desejo muito grande, por exemplo, de ser mãe. Pode passar também por partos muito dolorosos. É uma pessoa que também pode passar por perdas gestacionais, ou seja, tenta engravidar, o feto fica ali umas semanas e depois a mulher ela tem abortos espontâneos. Pode ter também dificuldades de lidar com os filhos, ou seja, aquela coisa, o filho nasce, tem algum problema de comportamento, a mãe não tem paciência, não sabe como lidar, tenta educar o filho não consegue ser educado, ou a educação dele é muito difícil. Portanto, tudo o que envolve ser mãe, conceber um filho, ter um filho, lidar com um filho, pode vir sim com algum peso, porque é muito possível que em vidas passadas esta mãe não tenha abandonado os filhos, ou possa ter se negado a ter filhos, ou pode ter feito abortos, enfim. Portanto, isto aqui é visto de um panorama geral, mas os filhos geralmente são uma prova espiritual para esta pessoa. E sempre que eu vejo uma pessoa com o 3, tanto nos propósitos, propósito espiritual principalmente, ou no karma material, ou então no desafio kármico, eu digo sempre à pessoa: antes de ter filhos, pensa bem, porque tu não podes ser uma mãe como a tua mãe foi para ti. Tu precisas de ser uma mãe superior, uma mãe mais consciente, para não passares as tuas dores, os teus medos, as tuas ansiedades para as crianças, certo? Então, é sempre bom quem tem o 3. Obviamente, eu não estou a dizer que deve engravidar, que não deve engravidar, obviamente, isso é uma questão de cada pessoa que vai sentir, cada pessoa que vai saber, mas já aviso, a gravidez vem com vários desafios, certo? Eu já atendi pessoas com 3, por exemplo, que tinham muitas dificuldades em engravidar. Já atendi pessoas com 3 que depois que os filhos nasceram, o companheiro foi-se embora, ou então começaram a discutir muito, ou então o companheiro foi deportado, e elas tiveram que assumir toda a criação do filho praticamente sozinhas, ou passaram por alguma crise a nível financeiro. Já vi também pessoas com código 3 que não conseguem lidar com os filhos ehm, vem com personalidades muito fortes e aquela mãe não sabe controlar os filhos, não sabe lidar com os filhos, ou os filhos metem-se em problemas como drogas, vícios, coisas do tipo, quando já estão grandes. Então, assim, não quer dizer que isto seja para todas as pessoas com o arquétipo 3, mas é como eu disse, antes de engravidar é preciso pensar muito. Muito, muito, porque ela traz um karma, desafios espirituais, em relação a esses assuntos. Então, é sempre bom avaliar antes de se meter com isso, nesses assuntos. Isto tudo se a pessoa for mulher. Se a pessoa for um homem e tiver o 3 no desafio kármico, é muito comum que esse homem tenha passado por várias existências, várias vidas passadas sendo mulher. Ou seja, ele teve muitas vidas passadas sendo mulher. Agora ele vem como homem. Mas também existe aquela opção de ter sido muito apegado à mãe em vidas passadas, ou então de ter sido um homem em vidas passadas e que maltratou muitas mulheres, ou maltratou a sua esposa, maltratou uma filha, pode ter cometido algum crime contra mulheres, e agora ele vem, né, com esse arquétipo 3 aí na bagagem do desafio kármico, na questão do desafio kármico. Nesta vida, essa pessoa tem a obrigação de tratar bem as mulheres e de valorizar as mulheres nesta vida. Evitar ser o filho da mamã, ou seja, não, como se costuma dizer, não dar um passo sem consultar a mãe, não fazer nada sem consultar a mãe.
Os namoros acabam porque a mãe mete-se ou porque a mãe não acha aquela mulher digna do seu bebezinho. Ou seja, aquela coisa de ser um bebê em ponto grande, não é? O homem já tem 40 anos, mas está sempre à volta das saias da mãe. Ou então o homem é casado e não dá um passo sem perguntar à mulher. Ou então não se sente seguro de tomar decisões, a mulher é que sempre que sabe, não é? Então, evitar ser dependente da mãe ou capacho da mulher, ou seja, não maltratar, mas também não depender. Ser independente, ser homem, virar homem da vida. O que é que significa ser homem da vida? É ser independente, é tomar as decisões pela sua própria cabeça, não ficar toda a vida encostado à mãe. Toda a vida acontece alguma coisa, tem que ligar para a mãe, tem que ligar para a mulher, não é? Portanto, buscar ser responsável pela sua própria vida e pelas suas próprias ações, evitar viver às custas das mulheres e aprender a cuidar-se e da sua saúde, ser responsável também pela família e apoiar na criação dos filhos e das crianças. E se engravida alguma mulher sem querer, que nunca é sem querer, não é? Quando a gente faz sexo, a gente sabe o que é que vai vir do sexo, não é? Mas, enfim, foi uma gravidez inesperada, assumir a responsabilidade pelos filhos, tá bem? Então, estes são os desafios kármicos, tanto para mulheres como para homens. O arquétipo 3 e o arquétipo 4 têm essa variante de se é para mulher é isto, se é para homem é aquilo, os outros arquétipos não. Espero que vocês tenham gostado da aula. Digam-me nos comentários o que é que vos fez mais sentido, o que é que não fez tanto sentido. É normal algumas coisas fazerem mais sentido do que outras, porque isto aqui é um panorama geral, não é? Se vocês gostaram, deixem o vosso gosto, deixem o vosso like. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. E para quem quer aprender a matriz do destino, a interpretar a matriz do destino e ganhar dinheiro com isso, vou deixar a pré-inscrição para o curso da matriz cá abaixo, na descrição do vídeo. E também para quem quer ser atendido por mim, também vou deixar os links dos atendimentos. Então, um beijinho muito grande e até o próximo vídeo.